Então, gente, boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu quero agradecer enormemente ao convite, né? Eu normalmente, quando o Joaquim me convida, inevitavelmente eu aceito. Eu tenho sido um parceiro incrível, tenho uma visão também crítica dos jogos que eu aprecio muito. Então, só ele já me convidar, eu já aceitaria. Para falar de professores, com professores, né, em especialização e etc., está no meu compromisso político, então eu aceitaria de novo. E ele me chamou para um tema também que eu não tenho como recusar, que é provocar as pessoas do ensino de ciências em relação a algumas coisas que vêm sido comumente ditas e sobre as quais eu acho que a gente precisa se debruçar. Então ele me fez um triplo convite irrecusável. Mesmo numa semana super complicada, a gente começou o ensino remoto agora, né? Nessa semana aqui na Universidade Federal da Bahia. Tá uma confusão, uma loucura, mas ainda assim era inevitável, eu não podia dizer não para esse convite. E estou aqui com vocês para poder, de fato, meio que fazer mesmo provocações. Eu fiz a minha fala, e eu montei a minha fala no sentido de provocar, no sentido que eu vou trazer muito mais questionamentos e menos respostas, mas eu quero fazer provocações que eu acho que são importantes para a gente que está na área de ensino de ciências, para sair mesmo do lugar comum. Então é nesse sentido que eu montei a minha apresentação, e é isso, né? Eu espero que seja mesmo para provocar. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu achar minha apresentação. Uhum. Gente. Calma, gente. Ah, agora foi. Vocês estão vendo? Já? Sim, já. Ótimo. Então vamos lá, né? Para começar esse debate, eu intitulei essa fala Indo Além do Espelho, debatendo expressões sedutoras do ensino de ciências. E essa minha fala, ela vai muito nesse sentido de que o ensino de ciências como uma comunidade, essa comunidade tem aceitado determinados termos e recusado outros, e às vezes sem dizer muito porquê, né? Sem fazer uma análise muito científica mesmo de alguns termos. E vão ser sobre eles, sobre os quais eu vou me debruçar, alguns deles que eu vou me debruçar aqui, e que eu espero que seja isso, né? Provocador para vocês aprofundarem nessa discussão. Então, como eu falei, né? Muitas expressões e frases elas não precisam ser explicadas, elas são aceitas no ensino de ciências. Então, tem coisas que você pode dizer, e outras que você não pode dizer. Então, se eu disser assim, olha, eu quero formar um cidadão crítico, eu não preciso necessariamente explicar o que é cidadão crítico nos meus textos, e mesmo assim a comunidade tende a aceitar. E se eu falar assim, olha, eu acho que eu preciso transmitir conhecimento para o aluno, imediatamente, quando a gente lê a palavra transmissão, nem que eu não quero nem saber o que eu quis dizer com transmissão, mas escreveu transmissão vai ser jogado no caldeirão do professor tradicional. E aí outra coisa que vai aparecer, né, é que a gente tem uma lógica maniqueísta a priori, sem o estudo científico de alguns termos. E é inclusive nesse lugar que eu coloco, por exemplo, a escola tradicional ou a pedagogia tradicional. Dificilmente a gente leu coisas no original da pedagogia tradicional ou leu aspectos da pedagogia tradicional nos seus autores para fazer uma crítica séria. A gente compra um espantalho da pedagogia tradicional, e eu não estou defendendo aqui a pedagogia tradicional, mas eu acho que é importante a gente colocar, e nós como professores não podemos, no meu entender, aceitar determinadas lógicas maniqueístas sem necessariamente fazer o estudo.
E eu estou falando isso porque eu não estou dizendo que você não possa fazer juízo de valor sobre determinadas teorias pedagógicas. Eu acho que você pode, eu acho que você deve fazer juízos de valor sobre teorias pedagógicas, mas você deve fazer a partir do conhecimento delas, e não a partir de caricaturas que por vezes aparecem. E aí eu vou, né, eu digo sempre, né, o ensino de ciências trabalha com a lógica assim, ó, existe o mal, que está em preto e branco, e o bem, que é apresentado como colorido, né? Então, as imagens que a gente vai apresentar, quando a gente vê as pessoas apresentando sobre o ensino de ciências, ou vai descrever nas nossas dissertações, artigos, ou na nossa formação mesmo, né? Quem se formou na década de 90 viu muito isso, na disciplina de didática, de educação e etc., de que existe um jeito ruim, né, muito malvado de ser professor, que ninguém quer ser, e existe o outro lado, que é aquele professor que todo mundo quer, que é o professor colorido, que apresenta isso de modo colorido e etc. E aí, como eu falei, expressões que podem ser usadas na área, expressões que não podem ser usadas na área, expressões que eu preciso explicar, expressões outras que eu não preciso explicar, né? Então, basta você falar e aí as pessoas meio que parecem que entendem o que você está falando. Então, aqui, ó, eu mostro a lógica que eu estava colocando para vocês, né? Eu vou pôr o ensino, vou falar do ensino tradicional, né? Então, olha lá, ó, sempre vão ser imagens preto e brancas, né? Lá fora que é colorido, aqui dentro é tudo preto e branco. Embaixo, tudo que não for tradicional, entre aspas, e vou botar tradicional entre aspas aqui, daqui a pouco a gente vai discutir isso. Aí não, aí já são, né, crianças interagindo, coloridas, né, é uma maravilha, tem sempre um tablet, né, colorido aí, tem sempre uma outra organização de aula, e a discussão centra-se na forma, e isso também é uma das coisas que eu vou tentar conversar com vocês aqui, né, provocar um pouco vocês nesse sentido. Então, veja, né, eu reduzo a pedagogia tradicional ou o ensino tradicional, por exemplo, aqui, a um conjunto de cadeiras e mesas organizadas de um jeito e um professor de um determinado jeito. E isso vira o contraponto, que como eu não quero ser isso, no discurso, o que eu vou falar é, não, então a gente tem que fazer outras coisas. E quais são essas outras coisas que vêm em contraponto ao ensino tradicional, que normalmente aparece nos trabalhos, nas falas, nas literaturas que vocês vão ler, ou o modo como a gente escreve nossos projetos e etc. E aí é isso, né? Coisas que eu não preciso explicar. É óbvio que você vai explicar no sentido de você vai escrever alguma coisa, mas se você falar, ninguém se treme na cadeira, né? Se você falar isso, né? Transmissão de conhecimento, aposto que todo mundo dá uma certa tremidinha. Mas se eu falar assim, não, o aluno não mais, ele não transmite, que ele não é rádio, né? Que eu não sou rádio, o aluno não recebe na antena. Eu vou desenvolver nos alunos competências e habilidades. Eu não transmito conhecimento, o conhecimento é construído. O professor é um professor reflexivo, né? Meu orientador de mestrado e doutorado, ele sempre falava, claro, o oposto você não quer, né? Você não quer um professor abestalhado, você quer um professor reflexivo. Então, se eu escrevo professor reflexivo, eu não preciso explicar efetivamente sobre que reflexão é essa, né? Então, eu uso o Sean lá, do professor reflexivo, sem pensar um pouco melhor sobre o que significa isso. Outro que eu adoro, que também o pessoal usa muito, né, tem usado muito, principalmente agora no ensino de ciências, precisamos valorizar os diversos saberes e sabores das pesquisas, né, das pessoas que vivem, etc. A origem dessa discussão de saberes e sabores está onde, né? Para onde a gente vai? Outra coisa que aparece, professor crítico. Se você escrever em qualquer lugar que você quer formar um cidadão crítico, professor crítico, não importa onde. Está no Instituto Ayrton Senna, que você quer formar um sujeito crítico. Se você escrever isso, pouco importa, né, efetivamente, o que isso signifique. Porque a palavra crítica, ela abrange tantos significados mas se você escrever isso, você passa adiante. Ninguém escreve e marca lá, ó, precisa explicar melhor isso, que referencial teórico você está usando. Não. Você segue a vida. CTS, CTSA. Embora haja um conjunto de vertentes do CTS e do CTSA, se você escrever, não, mas eu estou na vertente do CTSA crítica, pronto. Né? Cita alguns referenciais do CTSA lá, crítico, sei lá o que vocês chamam isso. E se eu fizer uma crítica ao CTSA, não, isso aí não, porque isso aí você fez uma crítica errada porque você não leu determinados outros autores, porque esses outros autores ainda não estão
essa não é a vertente crítica, todo mundo quer uma vertente crítica para chamar de sua. Atualmente, a ideia das questões sociocientíficas, que também tem aparecido, né? E as tais metodologias ativas, que eu também amo, né? Que diz muito pouco, mas todo mundo adora. Ninguém quer a metodologia passiva, né? Todo mundo quer a metodologia ativa, sem explicar exatamente que ativa é esse, né? Porque a ideia de que vocês agora estão sentados me ouvindo falar que isso é uma metodologia passiva, isso não está nem na pedagogia tradicional, né? Então, o termo ativo aí aparece com uma significação também meio obnubilada, que ninguém sabe exatamente o que significa, desde que não seja o uso do quadro ou os alunos enfileirados. E aí também vira um grande coringa, né? Porque eu tiro a metodologia ativa do bolso para falar de qualquer coisa. Aí você tem de tudo. Sala de aula de cabeça para baixo, invertida, desinvertida, do avesso. Aí você tem, sei lá, uso de tecnologias digitais, usos de resolução de problemas. Tudo isso cai nesse grande guarda-chuva chamado metodologias ativas. Hélio, você é contra tudo isso? O que você está fazendo aqui? Você está me dizendo, então, veio aqui para... Não, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. A essas diversas formas de ensinar, essas diversas formas de... Mas eu acho que a gente precisa qualificar teoricamente esses termos para saber de onde eles falam, o que eles estão falando, seja para evitar caricaturas ou seja para evitar adesões apaixonadas. Qualquer um desses termos me parece um pouco claro do ponto de vista do que eu tenho chamado junto com o meu grupo aqui de consciência pedagógica, não é meu o termo claro consciência pedagógica, mas a partir do Leontiev que eu tenho trabalhado isso, de por que eu faço determinada coisa, eu escolho determinado termo e uso determinado termo, e como é que de uma hora para outra determinados termos tornam-se comuns na área, e é como se não houvesse escapatória para isso, né? Então, esse tem sido, em grande parte, um incômodo na área do ensino de ciências, e eu vou aprofundar essa explicação e esse debate com vocês hoje, na medida do meu tempo, né? Na medida possível do meu tempo. Então, como eu falei, né? Tem termos hoje que são possíveis. Antigamente não eram, né? Então, o ensino de ciências tem ondas também de possibilidades, depois coisas que vão ficar passadas. Hoje, por exemplo, você ouve até pouco menos, né? Mas antes, obstáculos epistemológicos, você podia falar com tranquilidade. Hoje, já tem assim, não, peraí, calma, explica direito o que é obstáculo epistemológico. Mas você falar professor reflexivo, botar um chão entre parênteses, a vida segue e ninguém me importuna, né? Então, eu quero pensar um pouco com vocês isso aqui nesse debate de hoje. Um outro que eu amo, esse eu amo de verdade. Temos escolas do século XIX com professores do século XX para alunos do século XXI. 9 em cada 10 trabalhos de tecnologia falam isso, né? E aí, de novo, temos a escola do século XIX, e aí várias historinhas, né? Uma pessoa foi congelada, não sei se vocês já ouviram essa história, mas uma pessoa foi congelada no século XIX, depois ela descongelou, aí ela está entrando em vários lugares, ela está perdida, e aí, de repente, ela se sente acolhida em um único lugar, que é um lugar que parece exatamente com a escola do século XIX, que parece com o século XIX, que seria a escola. Num documentário chamado Quando Eu Sinto Que Já Sei, quem traz essa fala é também uma pessoa do Instituto Ayrton Senna, né? Embora a gente continue repetindo isso com um discurso que parece muito com os interesses mercantis, mas depois eu chego lá. Então, eu fico repetindo isso, porque me parece que essa também é uma frase que ninguém olha, tipo, tá tranquilo, né? Aí eu trouxe aqui, ó, que legal, a escola do século XXI, aí. Depois de colocar robôs para ensino, a empresa Laureate permite 120 professores, né? O Uber de aulas particulares reúne alunos e professores, né? Que é o processo agora de criação de plataforma para poder unir a escola. Pronto, chegamos à escola do século XXI. Não, Hélio, não é isso que as pessoas estão falando quando elas estão falando que temos escola do século XIX com professores do século XX para alunos do século XXI. Eu tenho certeza que não é isso que elas estão falando. Mas eu preciso perguntar, e eu sempre vou perguntar, por que eu preciso dizer que hoje a escola é do século XIX? Que intencionalidade é essa? Né? É para eu colocar as novas formas de ensinar? O que é mesmo ser uma escola do século XIX?
que concepção pedagógica que a gente tinha na escola do século XIX é a mesma que a gente tem hoje? Eu arrisco dizer que não. A gente não tem escolas do século XIX hoje, nem professores do século XX. Nós temos escolas do século XXI, com professores do século XXI, para alunos do século XXI. Só que os professores do século XXI são precarizados por conta da estrutura que o sistema coloca, e os alunos do século XXI também são precarizados na forma e no entendimento daquilo que vai ser colocado para eles, inclusive como futuro pedagógico. Então, eu não acho que ajuda muito a gente colocar a escola do século XIX tomando a escola pela forma, pelo modo como a gente arruma as cadeiras, pelo modo como isso está posto. A não presença de tecnologia na escola hoje é intencionalidade do século XXI. Ela não é do século XIX, não, é do século XXI mesmo. Tá? A ausência de políticas públicas para a escola é do século XXI. Tá? Então, embora esse debate, como eu disse, né, eu compreendo quem está falando, quem está trazendo esse debate, mas eu insisto, a gente não pode olhar só para a forma. Mas eu vou continuar provocando, não se preocupem, tá? Se vocês já estão se incomodando na cadeira aí, ou já querendo me matar, a gente vai avançar um pouco mais. Aí vocês me matam no final. Bom, aí eu quero pensar um pouco o trabalho pedagógico no sentido do que eu estou pensando também junto aqui sobre o que é trabalho pedagógico. E aqui eu trago esse slide para a gente olhar um pouco o que é o que eu tenho entendido nessa relação do trabalho pedagógico. O trabalho pedagógico, ele é, na hora que a gente olha para o aparente dele, quando a gente olha o trabalho pedagógico de um professor com aluno na sala de aula, o que a gente vai ter sempre é uma relação entre o conteúdo que eu estou ensinando, o modo pelo qual eu estou ensinando, ou seja, a forma pela qual eu ensino, as diversas formas pelas quais eu ensino, e o destinatário, o sujeito destinatário para quem eu ensino, quem é esse aluno que eu ensino. Isso está atravessado por uma seta do tempo, né? O meu planejamento pedagógico, a minha análise pedagógica vai se dar. É em uma aula, foi em um semestre, foi um ano letivo, são 3 anos letivos. Então, eu sempre vou estar articulando isso. Só que forma conteúdo destinatário no tempo termina, por vezes, aparecendo como uma preocupação dos professores, né, na relação daquilo que aparece como prática pedagógica. Só que toda a prática pedagógica é, querendo ou não, orientada por uma teoria pedagógica, ou mais de uma teoria pedagógica, principalmente quando a gente não é consciente dela. Só que toda a teoria pedagógica tem diretamente relação com as finalidades da educação, ou seja, para que eu educo aqueles sujeitos, e está diretamente relacionada à sociedade, qual a sociedade, para que condições objetivas eu formo isso. Tudo isso está orientado por aspectos ontológicos e epistemológicos. O que é isso, né, do ponto de vista... Ou seja, são orientados por aspectos filosóficos que estão diretamente relacionados ao que é o ser humano, né, e aí por isso a ideia de ontológico aqui, e como o ser humano conhece as coisas, como é que ele lida com essas coisas, né? Então, você pode falar de aspectos epistemológicos ou gnoseológicos, a depender da discussão que a gente possa fazer depois sobre isso. Mas o que eu quero dizer com isso? Lá, quando você escolhe dar aula de átomo usando determinada forma para alunos do 9º ano, você está lá, eu vou fazer só isso. Está implícito aí, quer que você queira, quer não, aspectos da teoria pedagógica, aspectos relacionados à finalidade da educação, aspectos para a sociedade, condições objetivas em quais essa escola está e você está, que está diretamente relacionada com como a gente entende que o ser humano é e como ele conhece a realidade. Se isso não está claro para o professor, a gente fica só nessa parte de baixo aqui do triângulo. Ou seja, a gente fica só pensando assim, e se eu mudar a forma, e se eu mudar o conteúdo, será que eu deixo de ser professor tradicional? Se eu mudar a minha forma de ensinar, aí eu quero olhar para vocês e dizer, olha, a teoria pedagógica está em cima, ela tem um reflexo na forma, mas não é o único. A pedagogia tradicional, ela não é uma pedagogia porque ela tem uma forma de fazer. Ela é uma pedagogia, portanto, uma teoria pedagógica que orienta uma prática, porque ela tem uma finalidade clara da educação e tem para que sociedade ela aponta, e ela tem concepções de sujeito e concepções de conhecimento. É isso que faz uma teoria pedagógica ser uma teoria pedagógica. Isso tudo para orientar uma prática
que está diretamente relacionada a como a gente pensa quem é esse sujeito que eu ensino, que está diretamente relacionado aos aspectos ontológicos e epistemológicos, que está diretamente relacionado às formas que eu escolho, que está diretamente relacionado ao conteúdo. A gente reduz a discussão da teoria pedagógica, por exemplo, tradicional, ou qualquer outra, não precisa ser só essa, a uma discussão sobre a forma, sobre o conteúdo, ou por vezes sobre o aluno. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso que aparece na relação pedagógica é o aparente. A gente precisa mergulhar. E nós, como professores, precisamos mergulhar mais ainda. Porque se eu faço isso, se eu tomo isso como sendo de fato, o que é o trabalho pedagógico, eu estou, inclusive, esvaziando os saberes históricos da educação e filosóficos, certo? Então, a gente não pode perder de vista que não é o modo, só o modo que eu ensino, que diz respeito ao processo formativo do professor. Que não é só saber o conteúdo que diz respeito à formação do professor. Isso tudo é muito importante, você não faz ato pedagógico sem isso. Mas reduzir, seja qualquer pedagogia, a essa relação, vai inclusive enfraquecer sobre a nossa intencionalidade. Eu dou aula para quê? Para formar que sujeito? Aí eu digo, o sujeito que é o cidadão crítico. Cidadão crítico de onde? O que significa cidadania? Que lugar eu estou falando dessa finalidade da educação? O que é mesmo essa palavra? Ela tem significado para mim ou ela é só um jargão que eu estou usando, né? Então, me parece essencial que a gente tome esses elementos como essenciais no nosso processo formativo e no nosso processo de pesquisa. Caso contrário, a gente tem mais uma mistura de um monte de coisa que a gente não sabe para onde vai e fica, como eu disse, repetindo jargões ao longo do processo. Bom, não sei como vocês estão aí ainda, se o pessoal já começou a abandonar Tá todo mundo aqui, Ed. Ok. Daí eu quero, né, como eu teria que, cada termo desse que eu trouxe aqui dariam infinitas discussões, né? E por conta do tempo, eu escolhi duas pedagogias para trazer os aspectos essenciais e intencionais delas, para a gente poder, para vocês perceberem essa discussão do movimento. Uma delas que eu trouxe, né, é a tal pedagogia tradicional, né, que eu costumo dizer que é isso, muito citada, pouco lida e discutida. E trouxe também a pedagogia das competências e habilidades, também muito citada, por lado oposto agora, né, que é todo mundo, a BNCC, os documentos oficiais, PCNs, etc., todo mundo vai falar, desenvolver competências e habilidades. E aí eu quero provocar um pouco esses dois movimentos da relação da pedagogia tradicional e da pedagogia das competências e habilidades. Então vamos lá, né? Primeiro, a pedagogia tradicional, esse termo para a pedagogia, ela se refere a concepções pedagógicas formuladas e sistematizadas do século XIII à segunda metade do século XIX. Se você está me falando que eu estou falando de um espectro do século XIII ao século XIX e você quer reduzir tudo isso a sentar na cadeira. Século XIII ao século XIX, você tem toda uma forma de pensar ensino, inclusive nem por via da escola, né? Porque a escola, não necessariamente como sistema nacional de ensino, vai estar posto em todos esses momentos. Então, há um movimento histórico de se pensar que a própria pedagogia tradicional tem mudanças no seu processo. Então, ela é um grande período para a gente pensar pedagogicamente, que tem um conjunto de mudanças que não é uniforme, né, nesse processo. E aí vai ter no século XIX, especificamente no século XIX, Herbach e seus colaboradores como representantes. A pedagogia tradicional que comumente a gente critica, ou que a escola nova, né, que foi um movimento que veio, inclusive, em contraponto à pedagogia tradicional, vai criticar, está muito forte relacionada à crítica à pedagogia, aos princípios pedagógicos de Herbach, né, e seus colaboradores. Então, é nesse século XIX que a gente vai ter, talvez, aí as características essenciais dessa pedagogia que a gente tenta criticar. E aí, né, também nessa perspectiva que a gente tem os princípios filosóficos a partir do século XIX, né, porque a gente vai ter a constituição desses chamados sistemas nacionais de ensino, que vão estar postos aí nesse movimento a partir dos princípios filosóficos da pedagogia tradicional.
E aí, qual é a função da pedagogia tradicional em termos da relação filosófica que ela estabelece? Primeiro, o princípio direcionador da pedagogia tradicional seria resolver os problemas sociais, é assumir que resolver os problemas sociais é acabar com a ignorância. Para a pedagogia tradicional, como princípio organizador, a sociedade ela tem desigualdade, ela tem marginalidade, porque existem pessoas que são ignorantes, incultas, e existem pessoas que têm esse processo, que têm essa cultura, entre aspas. O processo da pedagogia tradicional implica em tentar tirar essas pessoas da ignorância, porque a priori isso resolveria os problemas da sociedade. Ou seja, uma perspectiva aí de trazer conhecimento para os sujeitos para resolver os problemas sociais. Esse é o princípio da pedagogia tradicional. Não à toa, Saviani chama de uma pedagogia acrítica. Por que acrítica? Porque acha que é a própria escola que vai resolver os problemas da sociedade. Né? Então, é isso. O problema da sociedade hoje, segundo a pedagogia tradicional, é isso. É a gente tentar resolver a ignorância. Isso tem uma... Então, como eu falei, né, é marginalizado quem não é esclarecido. Esclarecido aí no sentido de que não entendeu ainda como as coisas funcionam e etc. o mundo. Então, veja, né? A escola organiza-se como uma agência centrada no professor que vai disponibilizar e transmitir conhecimento para livrar o sujeito da ignorância para ele mudar de vida. Essa perspectiva, e principalmente quando a pedagogia tradicional vai se estabelecer, ela tem uma função que veja, é o estabelecimento da burguesia como classe dominante nesse processo. E uma das coisas que a burguesia como classe dominante precisa fazer nesse estabelecimento é tirar a mentalidade de servo, entre aspas, dos sujeitos. Então, vai aí ter uma perspectiva dentro da pedagogia tradicional de formar, né, o sujeito não mais súdito, mas um cidadão esclarecido. E aqui a palavra cidadão, que está na pedagogia tradicional, né, diga-se de passagem, mas não é a única forma de tratar cidadão. Eu não vou tratar no debate todo sobre cidadania, a gente pode depois pensar isso em outro momento, ou enfim. Mas aqui tem uma discussão de um cidadão esclarecido, só que o cidadão aqui usado nos termos burgueses, aquele que vende a sua força de trabalho, que é livre para vender a força de trabalho, que vai para a escola, porque lá na escola ele vai aprender determinado conteúdo que, para poder se inserir no mercado, entre aspas, no mercado de trabalho, e vender a sua força de trabalho para o patrão, nos mais moldes liberais da cidadania esclarecida posta pela burguesia nesse processo. Dado tudo isso, veja, o método herbatiano, que seria o método de Herbar para poder pensar a pedagogia tradicional, ele vai partir da ideia que é preciso sair de algo conhecido para algo novo. E isso é o que Herbar vai propor no seu método filosófico para pensar a pedagogia tradicional, baseando-se, inclusive, na perspectiva da ciência moderna, né? Ele vai basear a discussão dele na perspectiva herbatiana numa perspectiva de indução do conhecimento para depois fazer o processo de dedução. É assim que Herbar vai, e por isso nos textos ele vai citar bastante, vai fazer referência a Bacon, vai fazer referência à ciência moderna no seu método de pensar ensino, né? E aí, quais são os passos dentro da perspectiva do método herbatiano para pensar uma pedagogia tradicional? A ideia de sair da preparação do aluno para um processo de assimilação, depois um processo de comparação, generalização e aplicação. Né? A preparação, assimilação, comparação e generalização, aqui nessa parte assimilação, comparação e generalização, seria a parte equivalente para Herbar à formação das leis na ciência. Né? Só que agora do ponto de vista do ensino, em que o professor está levando isso. Né? A preparação, então, uma das formas, veja, uma das formas da gente ver isso acontecendo do método herbatiano seria recordar a lição anterior, que seria perguntar o que o aluno fez ou corrigir um exercício, ensinar a nova lição e a aplicação de exercícios para casa, que seria a forma dele aplicar os conteúdos que foram ensinados nesse processo. Mas essa é uma das formas dentro da perspectiva do método herbatiano, né? Não é a única forma. E isso é muito importante. Eu vou trazer aqui uma citação do Herbar para a gente poder olhar o processo do método herbatiano e da discussão herbatiana pelo teórico, né? E aí vou aproveitar para poder brincar um pouquinho com vocês nessa perspectiva. E aí ele vai dizer, né, o Herbar, tendo em consideração as formas ou o abstrato, é preciso, em primeiro lugar, lembrar, de um modo geral, aquilo que em tantas vezes se insistiu em casos especiais,
Ou seja, que o abstrato nunca deve parecer tornar-se ele mesmo na coisa, mas que, pelo contrário, se tende a segurar sempre o seu significado mediante a sua aplicação real às coisas. É a partir de exemplos do conceito e do real que a abstração deve se constituir. E ainda que seja necessário um aprofundamento nas simples formas, é preciso manter sempre a consciência do real. Isso é pedagogia tradicional. E os conhecimentos abstratos, fora da realidade, isso aí tudo é pedagogia tradicional. É? De onde? Onde a gente leu isso na pedagogia tradicional? Né? A pedagogia tradicional, veja, pelo Herbar, ela vai, inclusive, se difundir de forma precarizada entre um conjunto de autores e de professores ao longo do seu processo. Mas, mais do que isso, o que eu quero mostrar isso para vocês é que não é a forma abstrata que está no ensino tradicional necessariamente. O problema é a forma abstrata sem que isso tenha conexão com a realidade. Mas adjetivar isso de tradicional é injusto, inclusive, com o ensino tradicional. Por quê? Porque a pedagogia tradicional está querendo que você entenda essa realidade. O problema é o que é esse real para a pedagogia tradicional. O problema é o que é essa aplicação nas coisas para o ensino tradicional. Ou seja, está mais na discussão dos aspectos filosóficos do que da forma. Você vai dizer, não, isso aí... Aí eu vou trazer, o interesse, de novo, Herbar. Interesse parte de objetos e de ocupações interessantes. É da riqueza destes que resulta o interesse múltiplo. Criá-lo e apresentá-lo devidamente é questão do ensino, que apenas continua e completa o trabalho prévio resultante da experiência e das relações. Não considera o que o aluno traz, não considera o que estava o que o aluno trouxe em termos de conhecimento, e isso que o ensino tradicional faz. Né? O problema é que, veja, eu considero essas experiências para quê no ensino tradicional? É essa a pergunta que a gente tem que fazer, que não é simplesmente olhar para simplesmente, não considera, isso é ou não ensino tradicional. Mas isso está antes do Herbar, e eu vou mostrar para vocês que está antes do Herbar. A pedagogia tradicional jesuítica era tradicional, com os princípios tradicionais de que a resolução dos problemas se dava... era para formar um determinado sujeito, que sujeito era esse? E aqui eu trago, né, por exemplo, que o uso da pedagogia tradicional para doutrinar, e aí era doutrinar mesmo, né, povos originários no Brasil, por exemplo, se dava pelo uso do que você pode chamar hoje de metodologia ativa, que é o uso do teatro. Não tinha cadeira de aluno sentado. Por quê? Porque a igreja sabia que desse jeito, não era esse jeito que ela ia ensinar aí, né, ou doutrinar a fé para os sujeitos, né? E aí ela inventou um conjunto de peças, entre aspas, né, teatrais, para poder mostrar para os povos originários daqui do Brasil, por exemplo, de que os deuses deles eram vilões, de que o único Deus que salvava era o Deus cristão, e isso está na pedagogia tradicional. Então só porque eu usei em teatro eu saí da pedagogia tradicional? Não mesmo. Né? Não mesmo. Por quê? Porque a pedagogia tradicional não é necessariamente uma forma, ela é uma pedagogia, uma teoria pedagógica. E aí eu vou para isso, né? Algumas lições para reafirmar. Forma de ensinar não diz qual é sua orientação pedagógica. Orientação pedagógica eu não olho simplesmente tirando uma foto em preto e branco do que você está fazendo e digo qual é. Né? Então tá aí, não é olhando para uma foto em preto e branco colorido, cadeira ou teatro, que necessariamente eu estou assumindo uma visão pedagógica diferente da pedagogia tradicional. E eu não vou saber disso se eu não estudar com profundidade a pedagogia tradicional. A gente precisa superar a caricatura e ir para uma análise científica. Então é isso que da pedagogia tradicional, em termos gerais, que eu estou falando. A gente já está, meu tempo está quase acabando, mas eu vou tentar rapidinho aqui. Bom, aí eu passo rapidinho para a pedagogia das competências e habilidades. Né? Outra coisa que vai aparecer, né, de uma hora para outra, todo mundo vai estar colocando, na década de 90 vai chover nos documentos aqui oficiais a ideia de competências e habilidades. Você tem aí um período de crise econômica, neoliberalismo em alta, começa-se a dizer que não tem mais emprego para todo mundo, que agora é empregabilidade. Com a revolução tecnológica,
a modo da gente produzir as coisas no mundo vai se dar a partir de uma perspectiva do toyotismo, que vai dizer que é uma alta produção flexível, e para a produção flexível eu preciso, nessa perspectiva, formar um sujeito flexível. Formar um sujeito flexível significa dizer que eu não preciso mais só de conteúdo, porque conteúdo engessa. Eu preciso de um conteúdo aplicado para o sujeito se virar no mundo. Aparece nos documentos a ideia de que o mundo mudou. E aí, para o mundo mudou, eu preciso formar um novo sujeito. Que sujeito é esse? O sujeito das competências e das habilidades. Formar para competências, e aí eu vou citar o próprio Perrenot, né, demanda uma pequena revolução cultural para passar de uma lógica do ensino para uma lógica do treinamento, entre aspas aí, coaching, baseado em um postulado relativamente simples. Constrói-se as competências exercitando-se em situações complexas. Bom, se você não concorda com isso, eu não sei o que você está citando Perrenot. E no fim está tudo bem se você quiser citar Perrenot e quiser concordar com tudo isso. Eu não estou aqui fazendo um julgamento. Eu só preciso que você tenha consciência pedagógica de que você está citando Perrenot não porque você achou competências e habilidades bonitinho, mas pelo que significa a relação de competências e habilidades de Perrenot, né? Aparece agora, né? A escola cuidou muito do intelecto, a gente precisa cuidar dos sentimentos e emoções. E aí, né? Eu trago, por exemplo, o que está no Instituto Ayrton Senna, né? Lá no site deles. Além dos resultados educacionais, o desenvolvimento dessas competências socioemocionais está relacionado à redução de faltas no trabalho, de equilíbrio salarial, aumento das chances de reemprego e ao aumento do desempenho no emprego. Então, né, começa a aparecer como competência de desenvolvimento emocional a resiliência emocional. Então, você tem aí mais um elemento que é trazido, e aí todo mundo, nossa, resiliente, é mesmo, a gente precisa cuidar da emoção. A gente precisa, mas eu não posso dizer que de qualquer jeito cuidar de sentimentos e emoções, porque quando eu escolho um jeito pedagógico de tratar a resiliência, sentimentos e emoções, eu tenho um lugar que eu estou apontando, e eu preciso saber para que lugar é esse. Isso faz parte do processo pedagógico. Aí, por exemplo, usando a BNCC, você tem reportagens como essa. Saiba como despertar o empreendedorismo nas crianças, né? Mais uma vez, se você quiser defender uma perspectiva empreendedora para as crianças, eu não tenho nada contra, mas você precisa saber que isso está nos fundamentos da discussão de competência e habilidade. Bom, já caminhando para o final aí, né? O ensino de ciências precisa caminhar para estudos mais profundos dos aspectos pedagógicos, psicológicos e filosóficos. É preciso isso. A gente precisa, como coletivo, caminhar para a gente parar de ficar usando jargões. E a sua prática será tão mais consciente e tão mais produtiva quanto mais consciência você tiver desses elementos. Porque você vai evitar que você caia em armadilhas e modismos das ondas que vão aparecendo em todos esses espaços, né? Forma de ensinar só ganha caráter de fato pedagógico se tiver intencionalidade. Sem isso, gente, é só mais uma forma de ensinar que pode conter em si qualquer teoria pedagógica. Já vi aulas em círculo, com todo mundo batendo palma, com mais pedagogia tradicional do que aulas em que está todo mundo sentado na cadeira e o quadro está lá. É preciso a gente cuidar disso para a gente não fazer caricaturas. E aí eu, né, trago aqui uma citação da Marina Chauí, que eu acho que é bem legal, né, ela vai falar isso e eu acho que é importante. Ela vai dizer: a ideologia burguesa possui uma coerência racional pela qual preciso pagar um preço. E esse preço é a existência de brancos, de lacunas ou de silêncios que nunca poderão ser preenchidos sob a pena de destruir a coerência ideológica. O discurso ideológico é coerente e racional porque entre suas partes ou entre suas frases há brancos ou vazios responsáveis pela coerência. Se você disser que eu quero formar uma pessoa competente e hábil, ninguém pode ser contra isso. Por quê? Porque é o que não diz que faz a gente ter que olhar. Se eu digo que eu quero uma aula que não seja mais uma aula de quadro e giz, seja uma aula dinâmica, é óbvio que ninguém vai ser contra isso. Essa frase, na sua aparência, ela diz, né? A professor reflexivo. Quem é que não quer que um professor que reflita sobre sua própria prática? Isso está tudo na discussão do discurso em branco. Eu preciso preencher para que, quando eu preencha, eu saber se é isso mesmo que eu quero. É preciso que a gente preencha esses discursos para dizer onde é que esses autores estão se baseando, quais são os princípios filosóficos, teóricos, pedagógicos sobre quais eles se sustentam. Se não, é apenas mais uma citação nos meus trabalhos ou nas minhas, nos textos que eu estou lendo, sem olhar a coerência interna disso.
Bom, para aprofundar as leituras, já que, né, e fazer aí, a gente tem ainda um tempinho, eu trago aqui que a gente precisa, eu acho que são recomendações para os professores, eu acho que ler a História da Educação do Manacorda é um exercício, ler o texto História das Ideias Pedagógicas do Emerval Saviani, ele vai traçar o percurso dessas ideias no Brasil. Um outro texto, uma tese que eu recomendo muito, que é chamada Formação de Competências Socioemocionais como Estratégias para a Captura da Subjetividade da Classe Trabalhadora, do Márcio Magalhães, que está disponível na internet, acho que a gente vale a pena ler. Eu trago também um livro, né, que está disponível em domínio público, que é do João Herbach, quer dizer, esse cara está falando sobre o João Herbach e ele traz várias citações do Herbach ao longo do percurso. Existe esse livro também, A Pedagogia das Competências, Autonomia e Adaptação, da Marise Nogueira Ramos, que eu acho que também a gente precisa e pode estudar para aprofundar isso. Aqui estão algumas referências, outras que não estão ali necessariamente no livro, depois vocês podem olhar, né, que podem né, discutir melhor isso.